Okay. I'm going to speak a little bit about my work. This one? Okay. Yeah, would you do that? Okay, thank you. So I want to introduce myself and introduce about the way that I work and what's important to me in my work. Falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vida e como ela se entrelaça com o trabalho que eu desenvolvo. So I'm going to talk about who I am. I'm going to talk about my professional life, my political life, and my personal life, and that will be the context for the work that I will then introduce. Então, eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu faço, sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional, minha vida política e como essas coisas se entrelaçam entre si. So I do not separate out my political, my professional, and my personal life. Eu não separo a minha vida política da minha vida pessoal e profissional. Alô? Oh, okay. Okay. Eu disse que era só um botão, tá vendo? So hopefully, as I go through the presentation, you will understand and appreciate why I talk about the professional, the personal, and the political. À medida que eu vou passando pela nossa apresentação e conversando com vocês, vocês vão entender um pouco por que eu dou esse pano de fundo da minha vida política, pessoal e profissional. Okay, so I am African Caribbean descent and English descent. My father is Jamaican, my mother is English. Eu venho de uma família afro-caribenha. Meu pai é da Jamaica, minha mãe é britânica. So I'm a descendant of slaves and a descendant of a slave master, probably. Então, eu com certeza sou descendente de escravos e também de senhores de escravos. I'm a community development worker. I'm a psychotherapist, and I have personal experience of emotional and mental distress. And I'm a mother of 2 children. My daughter is a voice hearer, and my son has recently been diagnosed as autistic. Então, eu trabalho com o que seria mais próximo de um assistente social, ou que é o que eles chamam de desenvolvedor de comunidade, baseado na metodologia do Paulo Freire, então fica fácil de entender. Ela também trabalha como psicoterapeuta. Ela tem a experiência com distress, mental distress, distúrbio, estresse, a gente usa depois na palavra? Estresse emocional e mental. E ela tem dois filhos, uma menina que ouve vozes e um rapaz que é autista. Okay. And so I bring all these experiences to everything that I do and everything that I'm involved with. E isso afeta tudo aquilo que ela faz e os locais onde ela permeia. Okay. These are my 2 very beautiful children. São as minhas lindas crianças aqui. So this is my son on this side. I don't know my Aquele left é from o meu right. filho. He's 15. Ele tem 15 anos. And this is my daughter, who I'm going to speak about today in more detail. E essa é a minha filha, sobre quem a gente vai estar falando hoje. Okay, so when I think about community work and what influenced my thinking, I think about your fellow countryman, Paulo Freire. Quando eu penso sobre o meu trabalho, aquilo que afetou o desenvolvimento do meu pensamento de trabalho, eu falo sobre o seu colega brasileiro, Paulo Freire. So in thinking about his philosophy, it was about finding out what the problem is, and also then to think about how we engage the person into research and thinking about what the problem is for them. E eu penso da maneira como ele ensinou de identificar o problema e então trabalhar a partir da experiência da pessoa. So in the work that I do, when I worked as a community development worker, that would be very much about working as a facilitator to involve people in their own lives and trying to find the solutions to their own problems or interests or development. Então, no meu trabalho, quando a gente trabalha com esse desenvolvimento das comunidades, a gente pensa em como trabalhar com aquela pessoa a partir dos seus interesses, das suas experiências, da sua história, de onde que ela está envolvida, e como relacionar isso à experiência dela, à sua própria experiência que ela está vivendo, né, emocionalmente, mentalmente. So, and that's maybe some work that I would work
in that way with groups or communities. E isso também permite que eu trabalhe com grupos e comunidades. And I would also apply the same principles to when I'm working with individuals. E eu aplico os mesmos princípios quando eu trabalho com indivíduos. So all of my work now is with individuals. I very rarely work with groups. Hoje em dia eu praticamente não trabalho mais com grupos, eu quase sempre trabalho com indivíduos. So one of the things that I'm interested in is the impact of race or racism and the impact that has on people's life experiences, education, finances, and social aspects, and how it impacts on their mental health and well-being. Então, o grande foco do meu trabalho hoje é como a raça ou o racismo afeta a vida, as oportunidades de trabalho que a pessoa vai ter, as oportunidades de relacionamento, a educação, até mesmo os seus relacionamentos sociais. So I will talk a bit more about the work that I do as a psychotherapist. So I'm trained as an art therapist, and I'm also a trauma therapist. So I use EMDR in my work, and I think about sort of art therapy as a way to use creativity to connect, to inspire and heal. Então, eu trabalho com arte, eu sou uma arte terapeuta. Eu também eu trabalho com trauma, eu uso a metodologia EMDR. E eu parto do princípio da criatividade como uma forma de se conectar com a pessoa e produzir o processo de healing ou de recovery. So Akoma Healing Arts is my private practice. Akoma Healing Hearts é a clínica pessoal dela, onde ela trabalha. So, and I work in private practice with individuals, and I also work in schools. E aí ela trabalha tanto individualmente com as pessoas, quanto também em escolas. Another area that another organisation that I work with is an organisation called Just Psychology. E uma das organizações com qual eu trabalho é o Just Psychology, que seria apenas psicologia ou algo do gênero. And I'll say a little bit about this organisation, because this is again about the work that I do and why I get involved in this work. So Just Psychology is based in Manchester, and it was set up about 7 years ago. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque também afeta esse trabalho, o que eu faço além da minha prática privada, né, é o meu trabalho numa instituição. E a Just Psychology foi fundada how long ago? 7 years ago. Há cerca de 70 anos atrás. Okay. So Just Psychology aims to work with black and minority ethnic communities in Manchester. 17. Olha eu errado. 7 anos atrás. Desculpa, não estou lendo. 7 anos atrás. Olha eu errado. Okay. 17 instead of 7. Oh, okay, 7, yeah, okay. And the vision of Just Psychology is the full participation of all black and minority ethnic children and their families in an equal and fair society through the achievement of a significant improvement in psychological health and mental well-being and the prevention of problems with mental health. A visão do Just Psychology é que as famílias de minorias étnicas e também negras possam participar ativamente na sociedade, tanto as crianças quanto suas famílias, de uma maneira justa e igualitária, por meio de melhora no seu desenvolvimento, da melhora no seu bem-estar, tanto mental quanto psicológico, e pela prevenção de problemas em saúde mental. So the ethos of Just Psychology is that we believe that the culture and environment in which people live has a profound effect on their development and the way they cope with situations they encounter throughout their lives. Então, o nosso ethos, aquilo que fundamenta o nosso trabalho, é que nós acreditamos que a cultura e o ambiente em que pessoas vivem impactam profundamente o seu desenvolvimento e o modo como eles lidam com situações que eles encontram ao longo das suas vidas. Okay. So we excel in taking account of these factors and the way in which they interact with race, culture, gender, sexuality, spirituality, religion, socioeconomic status and ability. E a nossa excelência é encontrada na maneira como nós
reconhecemos essas questões, esses fatores, e na maneira em que elas interagem com raça, cultura, o gênero, a sexualidade, espiritualidade, religião, o seu status socioeconômico e as suas capacidades pessoais. So all of the work that I do with Just Psychology takes place usually in people's homes. So I will go into somebody else's home to do the work with the family or with the children that are there. So this is also about not expecting people to come into services, but actually going to where people are in their own homes and in their own environment. Todo o trabalho que eu faço com o Just Psychology envolve ir na casa das famílias e trabalhar com as crianças, partindo do pressuposto de que não é trazer as pessoas para dentro da clínica, para dentro do sistema, mas ir até a casa delas onde eles se encontram. So in thinking about when I came to Brazil, I wanted to do some research and think about what happens in Brazil in relation to race. And I know it's a very difficult topic. And I just wanted to just acknowledge that there are few studies that are done in Brazil that have a question that actually asks people about their racial identity. Vindo para o Brasil, eu comecei a pensar tentar entender um pouco como é que é o background, o panorama de vocês aqui no Brasil, quanto às questões que eu estudo lá na Inglaterra. E eu fui pesquisar e descobri que há poucos estudos. Eu sei que é um assunto delicado, né? Mas eu percebi que tem poucos estudos em saúde mental que se preocupam com as questões de raça e etnicidade e como isso interfere na vida das pessoas. And I just wanted to think about that because I know here in this room there'll be researchers, there'll be students, and it may be one thing that you can do, one small thing that you can do that when you're asking your questions or devising questionnaires that actually put in people's racial identity or how they describe themselves as part of those questions, maybe one step to increasing and improving that experience and understanding what people's experiences are in relation to race. Eu sei que existem estudantes aqui, profissionais, professores, que estão fazendo pesquisas, então eu queria ver se de alguma maneira eu poderia impactar o trabalho de vocês, e a pesquisa tem sido feita no Brasil, sugerindo que vocês incluam perguntas sobre como a pessoa se vê, ou qual a raça da pessoa, como ela se descreve, nos seus questionários, para que a gente consiga ter um pouco mais de visão de como isso acontece também com as minorias étnicas. Okay, so now to my political speech. Terminei a minha parte política. I want to move on to talking about my personal experience as a mother who discovered that her child hears voices. Agora eu quero falar um pouco sobre a minha experiência pessoal como mãe de uma criança que ouve vozes. So I'm going to play a radio interview that was done through the BBC, and it's a conversation between me and my daughter, and this conversation has been going on for about 2 or 3 years. So in the interview, it sounds like we talked about it just then, but we've been having this over a very long time, so all the things I have found out, I didn't find out straight away. Eu vou tocar para vocês um pedaço de uma entrevista que eu fiz, que foi para a BBC, entre eu e minha filha. Quando vocês ouvirem a entrevista, parece que é uma coisa recente, né, que as coisas foram descobertas de uma vez só, mas as conversas com a minha filha levaram cerca de 2, 3 anos. Então, muitas coisas que parecem que eu já descobri na entrevista recente foram descobertas ao longo de 3 anos de conversas com a minha filha. So technically this might be quite interesting because you're going to pause it while you translate? Yes. Yes, okay. So you wanted me to go pausing, translating, pausing? Yeah, that would be best, I think, because it's long. Yeah. Então, So this vamos is lá. an interview for 5 minutes. So while you're listening to the interview, I think you've been sent some questions. Enquanto eu coloco a entrevista para tocar, eu gostaria que vocês tivessem algumas perguntas na mente de vocês, algumas coisas para vocês pensarem enquanto vocês ouvem a entrevista. E eu vou traduzir, na melhor das minhas habilidades, a entrevista entre elas duas. Yeah, people have questions. Okay. So the questions that I want you to think about, and this is just to guide your listening so that you can listen out for particular things in the interview. Eu quero apenas guiar o modo de pensar de vocês
durante o processo de ouvir a entrevista, criar uma clareza, um engajamento no modo como vocês assistem. Yeah. And don't feel you have to answer them all. E vocês não precisam entender tudo isso. Okay, so the questions are, just to listen to what services and organisations were mentioned in the clip you heard. Tentem pensar que organizações, que serviços estão durante esse vídeo. What was the relationship between distressing life events and the expression of that distress? Qual a relação entre os eventos da vida que causam estresse e as próprias experiências de estresse na vida da pessoa? What did you notice about the conversation between myself and my daughter? Que detalhes você percebe na conversa entre eu e minha filha? And a question to yourselves is, in your practice, who is involved when you are working with a child who is experiencing distress? Pergunte também na sua própria prática quem está envolvido no trabalho de cuidar da criança. And I think a question for when you go away from here is to think about what kind of organisations could you make links with when you're working with children and with families. So the obvious ones are things like, you know, mental health services, but are there other organisations that you could be linking with that wouldn't necessarily be the first thing you would think of? E também pensar que outras organizações você pode se conectar e trabalhar, não necessariamente, obrigatoriamente a gente pensa logo nos serviços de saúde mental, mas que outros serviços que outras organizações a gente não normalmente conectaria com o nosso trabalho e com qual a gente pode se conectar ao cuidar de crianças. So this might be about the child's social, cultural, spiritual context. O contexto emocional, físico, espiritual, cultural daquela criança. Okay. Ok. I'm going to sit down. Is that okay? Ok. Yeah, I need to rest. Is to get a better understanding of children's experiences in the hope that it will lead to better support. Até que eu não sou tão ruim. Let's bring you the news of a major research project which is underway examining children who hear voices in their heads. It's believed that around De novo. It's not playing from here. Let's bring you the news of a major research ele não tá project which is começando do underway começo. examining children who hear voices in their heads. It's believed that around 1 in Yeah. Deixa eu tentar dar pause, apresentar o vídeos pelo vídeos. Let's bring you the news of a major research project Agora which sim. is underway examining children who hear voices in their heads. It's believed that around 1 in 12 children hear voices at some point in childhood. This is according to the charity, The Voice Collective.
The aim of the research is to get a better understanding of children's experiences in the hope that it will lead to better support services for them. In a moment, I'll speak to the team behind. Ok, então há uma pesquisa sendo desenvolvida sobre a experiência das crianças com ouvir vozes e essa conversa que acontece durante a entrevista, onde ela fala essas perguntas para a filha sobre como é a experiência dela, ela também compartilha um pouco sobre como foi para ela the research. But descobrir first, isso. we're going to hear an insight into what it's actually like to hear voices. Então, é muito comum para a gente ler as entrevistas, mas às vezes a gente não ouve da própria pessoa a sua experiência. Então, o objetivo dessa entrevista na Rádio BBC era que eles pudessem saber como é, a partir da experiência da mãe e da filha, o ouvir vozes. In your head as a child. 13-year-old China started hearing noises and voices when she was about 7. A China começou a ouvir vozes quando ela tinha 7 anos. Hoje ela tem 13. She spoke to her mum, Michelle, about what life has been like for them. We've changed their names. E ela fala com a mãe dela, Michelle, sobre como é a experiência de ouvir vozes. É claro que, na verdade, é Ola e a filha dela, mas os nomes foram trocados por questão de privacidade, porque isso foi numa rádio pública, né? I remember when I thought I heard someone shout my name in the street. That's the And then I first turned one. around and I was like, wait, no one's there. And I think I told you that. And then I started just hearing it over and over again. I heard sometimes bad. And then sometimes they were like putting me down, like saying, oh, you can't read, so stupid. Or sometimes it's just fine. And then sometimes they just go away for a day and then come back again. Então, as vozes começam... no início, ela ouvia chamar o nome dela e algumas vezes as vozes só faz isso, fica repetindo coisas para ela, mas também existe às vezes a voz fica colocando ela para baixo, dizendo você não consegue, você não pode fazer isso. Às vezes também fazem rir. Like sometimes they just said random things. E às vezes elas falam coisas muito randômicas, aleatórias. Like just chatting, and then sometimes they were just not there, like for a day. Okay. Did you say sometimes? E às vezes as vozes estão ali, às vezes elas vão embora, ficam um dia escondidas, depois elas aparecem de novo. You used to make funny noises and make you laugh. I remember Yeah, you yeah, telling yeah. me that. E também tem a questão do que acontece à noite, né? Eu lembro de como foi as experiências noturnas que você tinha. Yeah, they used to make funny noises, make me laugh, and I just burst out laughing in the middle of the lesson because it's meant to be quiet reading, like no one's obviously talking. I just sort of burst out laughing. E o que acontece é que às vezes elas começam a rir, ou falam coisas aleatórias, e aí eu começo a rir, e eu tenho crises de riso. And then these made like fart noises and everything. So I just laugh. Do you remember if you had a lot of voices? Were they different ones? Você ouve uma voz, várias vozes, são diferentes. Some were the funny voices. Well, not voices, but funny sounds. Was that just one? Eu ouço algumas vozes, mas também eu ouço muitos sons. No, there's two. There's two of the funny ones. Two Pelo funny menos ones, okay. duas vozes. I can't remember the rest. But you think you had more É than difícil one? contar. Yeah. Okay. And what I remember was that you used to say you used to hear things in your bedroom and you come running downstairs. I didn't know Oh, at that yeah, I point you was did. hearing things, so that was freaky. that felt a bit like, you know, somebody who's a bit worried about being upstairs. And so for me, it started with a bit being worried about going upstairs on her own. That's what I remember. Tem a diferença entre quando ela começou a ter a experiência de ouvir as vozes. Às vezes são sons que ela ouve quando ela está num ambiente, às vezes as vozes conversam com ela. E a mãe começou a perceber isso, algumas coisas, à medida em que os anos iam passando. Como essas experiências afetavam a vida dela. Do you think that was the time you was hearing voices then when you wouldn't Yeah. go? Yeah, okay. So for my memory, it's I that just one. wouldn't go upstairs. Like I heard like a creak or like someone say something. I'm like, so like during like you hear talking on the radio, it was like that, but nothing was on. Did it start in the flat? I don't know. Yeah, I think she was about 7.
E ela conta que a experiência dela era, ela às vezes que começou à noite, né? Estava mencionando que começou à noite. Ela ia ouvir um barulho e aí ela, da onde veio esse barulho? Tem alguém falando, tem uma rádio ligada, né? E às vezes ela descia a escada porque ela não queria ficar lá em cima, porque ela estava ouvindo barulhos que ela não conseguia identificar. E daí a mãe pergunta: você lembra com quantos anos você tinha quando isso começou? E ela não sabe dizer exatamente quando, mas a mãe consegue apontar mais ou menos por volta dos 7 anos, quando essas experiências noturnas começaram. 7? Yeah, he was only 7. Sometimes it was like my mum's voice, and then it was just sometimes someone randomly just shouting my name. But I don't think you told me. Às vezes elas conversam comigo, às vezes elas me mandam gritar meu nome, ou às vezes elas gritam meu nome e eu fico, oi? That you were hearing voices. I think I wondered about it because there was loads of stuff going on in the school and we couldn't quite work out what was going on. And yeah, I don't quite know how we got to find out that she was hearing voices. I think she probably did mention sometimes she hears things, but she never said she hears voices. And it was just by asking her little bits of questions. Eu comecei a identificar que tinha alguma coisa diferente com ela, até mesmo pelas experiências que ela tinha na escola e como isso afetava, né? Começar a rir do nada ou a própria experiência de às vezes não conseguir estar no ambiente por causa de não conseguir lidar com o excesso de barulho, né? And getting understanding actually. So when does it happen? And noticing when she was very stressed and when she's in school, they say that she's dumb and that's why she puts her head down. So E às vezes ela está na escola e aí até mesmo chegaram a conversar comigo na escola, né? Que às vezes ela está estudando e ela põe a cabeça para baixo e ela põe as mãos sobre os ouvidos e isso causa um certo incômodo na vida escolar. to be centered around what happens in school. But I think the fact she said she could hear something, and it just made me wonder, I don't know if I wondered was she hearing voices, but I was just thought it's a bit of a curious thing to say that she keeps hearing things. And I knew she was very nervous and very anxious kid. E aí eu comecei a tentar entender o que está acontecendo com a minha filha, como é que eu lido com isso, tentar entender esses episódios onde ela baixava a cabeça, tentar entender o que isso tinha, que de fato isso tinha a ver com questões da escola mesmo, do aprendizado, mas o que era esse estresse interno que ela estava sentindo e como isso, o que de fato estava acontecendo com ela. Então, ela está tentando identificar o que acontece com a filha pelas experiências dela. We'd been sort of separated for a little time and she was really upset about that. And then I think something was happening in school where she said she couldn't get on with the schoolwork and I was wondering what was going on. E ela começa a ter problemas com o dever de casa dela, e ela conversa comigo sobre as dificuldades dela na escola. E aí eu começo a perguntar para mim mesma o que será que está acontecendo na vida da minha filha. As to why she couldn't get on with the schoolwork. And she said sometimes Que ela she não can consegue hear terminar things. todo o And trabalho dela da I think at that escola. point I kind of just stopped. I just stopped and thought, it sounds like she might be saying she's hearing voice. And I was shocked actually, thinking, well, is she or isn't she? And I know she didn't want to talk about it when I asked her about it. So I was in this situation where I was thinking that she might be. Então, eu cheguei a um ponto em que eu comecei a achar que, de fato, ela poderia estar ouvindo vozes, tendo essas experiências, mas, assim, ela não contava, de fato, para mim o que estava acontecendo. Então, eu tinha conversas com ela, ela falava sobre o que estava acontecendo na escola, ou o que estava acontecendo no dia a dia, mas eu não conseguia entender, de fato, qual era a experiência dela com as vozes. Essa clareza eu ainda não tinha quando ela era mais nova. So we started to watch some videos, there's some really good videos on YouTube, and just start to sort of begin to talk about it a bit more in terms of, well, we know some people do, some people don't. Wonder if that's what's going on for you. So it probably took about 2 years for her to actually tell me that she was hearing voices. E daí eu comecei a trazer para perto dela, talvez alguns vídeos no YouTube que falam sobre pessoas que experimentam, né, que ouvem vozes, têm essa experiência de ouvir vozes, e conversar com ela que, olha, algumas pessoas ouvem vozes, algumas pessoas não ouvem vozes, e isso é uma coisa normal, e preparando esse contexto para que ela pudesse compartilhar comigo o que estava acontecendo. E levou mais ou menos uns 2 anos e meio até que a gente conseguiu de fato entender que ela estava ouvindo vozes.
Because I was very ill for a long time, so I think for her it's going to like not put any more sort of stuff my way, really. So yeah, it took a long time for it to tell me. I was upset and just dead shocked and thinking, well, you know, for me it was like I had got ill, and just the fact that she was so young and the fact that she was separated from me in a way that I did not have any choice over, just felt terrible thinking, well, have I caused this? You know, as a mum, you're going to feel like, is it my fault? Is it my fault? E daí eu comecei a pensar, será que a primeira reação foi preocupação, nervosismo? Será que fui eu que causei isso? Né? Será que quando eu passei pela minha experiência de estresse e de esse transtorno mental que eu vivi, será que isso se é que eu causei isso na minha filha, né? Ela tão nova, já ouvindo vozes, será que eu tenho culpa disso? Né? E ter que lidar com essa situação e com esse questionamento interno, entender que é parte do processo de ser mãe, né? De você se questionar o que está acontecendo, será que tem alguma coisa que eu poderia ter feito para evitar que ela estivesse passando por isso? Should have done something else, should have not let that happen. And so yeah, that was really difficult, thinking that was directly related to, you know, me being unwell, her having to live somewhere else, and just not even being able to take care of her in any way whatsoever, to even think about how it's affecting her. So yeah. I feel better. Like, at least I E aí ela passa por essa experiência, a Ola passa por essa experiência de entender que, de fato, é uma experiência que a filha dela está vivendo, que não necessariamente é culpa dela, que pode ter algum tipo de relação com a experiência que ela viveu como família, mas que ela quer permitir que a filha vivencie isso de uma maneira positiva, né? told someone. It's like when you keep something in for ages and you feel like they're stressed out or mithered about it, and then when you tell it, it's like, oh. It's just. E a filha dela termina dizendo que é estranho poder falar sobre isso, mas que é bacana ela poder compartilhar isso com a mãe dela. It's that feeling. Relief, maybe. Do you want me to show the other one? Yeah, I'll say one thing now. And just before we move on, I think what I've been hearing while I've been doing these talks is, how is your daughter? Is she unwell? Did you go to the doctor? But I really want you to see who she is, and this is a perfect clip of the kind of child that she actually is, as well as a voice here. Antes que eu responda, trabalhe com as questões que a gente conversou, eu acho que é muito comum eu ouvir: como está sua filha? Você levou ela no médico? O que você fez? Como é que ela está? Você deu remédio? E daí ela queria mostrar um clipe para que vocês vissem uma demonstração perfeita de quem a filha dela é. That's my girl.